Pessoal, nós vamos agora iniciar uma série de vídeos sobre o método conhecido na verdade como SCS, apesar de vocês estarem vendo aí como NRCS. Ele é um método usado para cálculo de hidrogramas. Como a gente viu em algumas videoaulas sobre o método racional dá a vazão de pico. Mas quando eu quero um hidrograma, tá? O hidrograma ele tem a ascensão, conjunto de vazões, a vazão de pico e depois um conjunto de vazões na recessão, ou seja, um escoamento não permanente. E aí quando eu tenho um hidrograma eu posso calcular volume escoado, certo? Esse método teve como motivação avaliar o efeito de medidas de tratamento e conservação de solo na transformação chuva-vazão. Por isso ele também é chamado de um método de transformação chuva-vazão. O método racional também, mas repito, o método racional só serve para dar a vazão de pico. A primeira publicação do método foi em 1975, com a revisão em 1982, no famoso TR-55. Tá? Logo depois, foi incorporado dentro de um software, o WinTR-55, e você tem aí a publicação que você pode baixar da internet, do Departamento de Agricultura norte-americano, com toda essa explicação, inclusive que eu estou falando aqui. É um método pensado para bacias entre 25 e 500 km², só que agora com o advento de planilhas, programas de computador, a gente tem utilizado em escalas bem menores do que 25 km², restringindo o método racional, né, que a gente viu em outras videoaulas, a áreas bem pequenas. Então, nas 4 décadas após o início oficial do método, ele foi incorporado em diversos computadores, softwares, e no Brasil, por exemplo, eu lembro do IPHS1 e do ABC. Tá? Mas tem diversos outros modelos que utilizam esse método, porque ele é muito simples e ele fornece, como eu falei, um hidrograma, que isso é uma vantagem imensa em relação ao método racional. Como idealizações. Bom, existe uma coisa chamada precipitação efetiva. E existe uma coisa chamada precipitação P. A precipitação P de tantos milímetros é o total que cai no solo. Parte dessa precipitação infiltra e parte fica disponível para escoar. A parte que fica disponível para escoar é chamada de precipitação efetiva. Quando essa precipitação total P é muito grande, você tem que parte é retido. Tá? Essa retenção real aí é chamada F, que é a diferença entre P e P efetivo. É a parte que infiltra, certo? Só que a parte que infiltra tende para um valor limite, que é característica do subsolo, característica do solo, né? Quando a precipitação então tende ao infinito, essa retenção real tende para uma condição potencial, tá? E essa condição potencial está relacionada com o parâmetro Curve Number, ou CN, que depende de algumas coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Pronto. Então o CN depende do grupo hidrológico de solo, da classe de uso e tratamento do solo, como o solo é usado, como ele é, como está a umidade antecedente e algumas condições hidrológicas. Então isso vai nos fornecer o parâmetro CN, assim como lá no método racional, o parâmetro era o C, o coeficiente de escoamento. Então o CN tem a função muito parecida com o C. Então a premissa e as equações do método, que vocês estão vendo aí, a gente está chamando de método SCS. Tá? O método, o que é que diz? Bom, a retenção real está para a retenção potencial, assim como o escoamento real está para o escoamento potencial. O escoamento potencial, por que P é o escoamento potencial? Essa palavra potencial está no sentido de tudo ser abarcado de uma vez só, assim, a precipitação total, toda ela se transformaria em escoamento. Tá? Isso seria uma condição, por exemplo, de solo impermeável, certo? Todo P escoa, mas isso não acontece, é uma parte dela que escoa. Está representado na precipitação efetiva, chamada aí de escoamento real. E isso então é proporcional à razão entre F, que é o real, a retenção real, e a retenção potencial, que é a lâmina máxima do evento que poderia ser abstraída, ou seja, retirada da precipitação total. Então essa igualdade de razões é o fundamento do método, certo? Então vamos lá. Bom, só que parte
antes de ocorrer o processo de infiltração, existe uma retirada inicial chamada abstração inicial. Tá? Então, caiu a chuva no solo, parte dessa água já é abstraída com interceptação, uma infiltração inicial, depressões, porque o solo não é totalmente regular, antes de realmente se iniciar o escoamento superficial e antes até de iniciar o processo de infiltração contínuo. Então existe uma retirada inicial, parte da chuva já é retirada no início. Tá? E aí o que o método faz é jogar isso na equação, substituir o F pela retirada F menos IA e o P pelo P menos IA. Trabalha-se essa equação, se isola, a gente isola a precipitação efetiva, de modo que a gente chega nessa equação aí. Tá? A equação tem dois parâmetros, S e a abstração inicial. Só que aí a gente na verdade faz o seguinte, ó, tira uma relação entre a abstração inicial e S. Tá? Geralmente a gente utiliza que a abstração inicial é 20% dessa retenção potencial, dessa lâmina máxima que o solo pode abstrair. Tá? Então 20% desse máximo, desse potencial, seria retirado inicialmente. Tá? Esse valor de 0,2 foi justificado a partir de experimentos nos Estados Unidos com bacias bem pequenas, tá? E representa mais ou menos a média dessa faixa de intervalo onde caíram 50% dos pontos, certo? Bom, uma coisa importante, se a chuva for muito pequena, ou seja, se ela for menor que a abstração inicial, que por sua vez é 20% de S, então nem a chance de sobrar água para tentar escoar. A abstração inicial já come tudo. Tá? Então, se P for menor que 0,2 S, não existe precipitação efetiva. Certo? E, bom, é isso aí que a gente já sabe, que no Brasil a gente usa como parâmetro S, que na verdade é função do curve number, como eu falei lá atrás. Né? É função do CN. Desculpa, né? A equação no SI tem esse valor aí, ó, tem essa expressão aí, 25.400 dividido por CN menos 254, onde quanto mais próximo de 100 tiver o CN, mais a condição de retenção potencial zero, ou seja, mais perto de uma bacia impermeável, e quanto mais perto de zero, quer dizer que você tem um limite superior teórico de S, ou seja, a bacia tem abstração infinita, certo? É isso. Por enquanto, é isso que temos sobre o método SCC.